Eu também acho, também acho. Acho que vai ser mais ou menos assim. Mas tá bonito, tá bonito. Eu gostei, pelo menos. Realmente, essa distância incomoda um pouco, mas acho que quando for 100% terminado, vai tá bonito. Agora, agora sim a gente fala sobre o episódio lamentável que aconteceu com o Palmeiras, e a gente tem que comentar isso porque é algo que afeta todo mundo. Não é algo que afeta só o Palmeiras, não é algo que afeta só o Luigi, é algo que afeta todos os clubes brasileiros em torneios Comebol, e que já tá chato. O atacante Luigi do Palmeiras foi alvo de ofensa racista ontem por parte de torcedor do Cerro Porteño, duelo válido pela Comebol Libertadores Sub-20, jogo que aconteceu no Paraguai. O Palmeiras venceu por 3-0, mas o que ficou marcado realmente no jogo é que o Luigi ficou completamente desolado, e com razão. Um torcedor imitou um macaco na direção dele, ele se revoltou, deixou o campo chorando, apareceu no banco de reservas chorando, levou uma cusparada também, enquanto se dirigia ao banco de reservas, e depois teve um discurso muito corajoso, o Luigi. Que o repórter vai lá e pergunta como é que foi o jogo. Ele fala, pelo amor de Deus, como é que você pergunta como é que foi o jogo depois disso que aconteceu? E você vê uma postura de alguém que está completamente indignado, desesperado por qualquer tipo de atitude que pelo menos minimize isso, amenize isso. Porque tudo que a Comebol faz, nada para com esse tipo de ataque racista. Nada, nada que a Comebol faz. Porque a Comebol faz o quê? Publica notinha, dá multa irrelevante, fecha os portões por 2 jogos, sei lá, que seja. Então, nada do que a Comebol faz é minimamente relevante. E a frase, as palavras, o pronunciamento do Luigi foi muito corajoso e também muito tocante, porque está ainda muito afetado, muito chorando bastante. Cara, eu não consigo, no meu espaço, não consigo nem imaginar o que uma pessoa sofre numa situação como essa. Então é bem lamentável e muito legal que todos os clubes, claro, a gente fala do São Paulo aqui, até vou colocar na tela a manifestação do São Paulo, mas todos os clubes se manifestaram em apoio ao Luigi e em apoio também ao Palmeiras. Deixaram a rivalidade de lado, porque é isso que o Kaique falou no começo. O verdadeiro rival é o racismo, é esse tipo de situação. São Paulo publicou, nossa total solidariedade a você, Luigi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como esse. Que os responsáveis sejam punidos, independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta. Corinthians também publicou, Santos também publicou, uma série de clubes brasileiros publicaram também em apoio ao Luigi e em apoio ao Palmeiras, e nós também deixamos o nosso apoio ao jogador do Palmeiras, porque é isso, cara, todo clube brasileiro sofre isso, todo clube brasileiro sofre isso, todo mundo sofre isso, todo brasileiro sofre isso quando vai jogar fora de casa em torneios sul-americanos. E até em casa, a gente já viu vários torcedores de clubes argentinos, de clubes uruguaios, paraguaios, aqui na nossa casa fazendo isso também, aqui no nosso território fazendo esse tipo de coisa também. Os caras não têm nenhum tipo de pudor. E já tá chato, e já tá feio, e já tá ruim para todo mundo. Então, é uma pena mesmo que tenha acontecido de novo, e torce toda a nossa solidariedade ao Luigi. E acho que é o que o Kaique falou. Se todos os clubes brasileiros se juntarem para fazer algo, aí vai pesar no bolso da Comebol, e aí a Comebol vai ter que fazer alguma coisa, né, Kaique? Ontem, inclusive, subiram a hashtag Abandona Palmeiras e eu concordo 100% com ela. Algo de efetivo precisa ser feito. Óbvio que, pelos valores envolvidos, os clubes brasileiros não vão se mobilizar para poder abandonar, por exemplo, a Libertadores principal. Apesar de ser uma medida, pelo menos, de ameaçar fazer isso, né? Para que, de repente, a Comebol ela perceba que sem os clubes brasileiros ela não se movimenta. Agora, apesar de sermos uma mídia alternativa, uma mídia segmentada do São Paulo, é importante que a gente cite esse caso do Luigi e demonstre todo o apoio, porque ontem foi com o Luigi, amanhã pode ser com o jogador do São Paulo, e a gente sabe que será, porque a Comebol é conivente, a Comebol é negligente, ela é, inclusive, compactuante com esse tipo de atitude que aconteceu ontem com o Luigi, que a gente sente, né? Porque não dói no bolso, não dói com nenhuma punição exemplar, não dói com nenhuma punição efetiva. A gente sabe que o que vai ter é nota oficial, é plaquinha de publicidade, é faixa na entrada dos jogadores, basta de racismo, mas efetivamente não farão nada. Cadê o presidente da Comebol que falou no penúltimo sorteio da Libertadores? Não foi nem no último.
Ele falou no penúltimo que a Conmebol seria rigorosa, intolerante com qualquer ato de racismo. Cadê? Qual clube foi punido? Qual clube foi multado? Qual clube foi exemplarmente multado, né? Porque multinha para inglês ver é muito fácil. Qual clube foi eliminado de alguma competição? Porque quando algum idiota, algum babaca, algum otário fizer esse tipo de coisa que fizeram ontem no estádio com o Luigi, e o clube for penalizado, excluído da competição, eu aposto que todos os demais torcedores vão cair matando em cima desse cara. Ou desses caras, porque geralmente agem em bando porque são um bando de covarde. Então, eu tenho certeza que os caras vão cair matando em cima desse grupo, que pode ser uma minoria, mas é uma minoria barulhenta, né? Infelizmente. E ontem essa minoria barulhenta não só ofendeu a honra do Luigi, como cuspiram também no Luigi, né? Imagina o sentimento de humilhação para depois o repórter perguntar como foi o jogo. O jogo ficou totalmente em segundo plano, né? Então a gente deixa todo o nosso apoio aqui. Eu só ia pedir para você, Boni, se você conseguisse colocar na tela também o pronunciamento do assessor de imprensa do São Paulo, Felipe Espíndola, que cita que ele já viu diversas entrevistas, mas ele cita que ontem o que aconteceu com o Luigi não foi uma entrevista comum. Foi, de fato, um pedido de socorro, né? Porque ninguém aguenta mais. Já passou de todos os limites, já ultrapassou todos os limites aceitáveis, cabíveis, e a gente vê que a Conmebol, a maior conivente com isso, também uma aliada de um crime que é cometido, ela não faz absolutamente nada. Então, que os clubes se mobilizem. Seria muito bacana se a diretoria do Flamengo e do Palmeiras, que são os brasileiros participantes, hoje pela manhã, retirassem os seus elencos lá do Paraguai e voltassem. Que se dane a Libertadores Sub-20. Que não vale absolutamente nada perto de algo que precisa, de fato, efetivamente ser feito para que essa covardia e esse tipo de crime não aconteça mais. Tá aí na tela o texto do Felipe Espíndola, eu vou deixar para você ler, tá, Boni? Porque foi um texto importante, um posicionamento importante de um cara que tem representatividade, e a gente sabe que ele teve importância demais no posicionamento do São Paulo, que foi o primeiro clube a se posicionar e demonstrar apoio ao Luigi. Então, parabéns ao São Paulo Futebol Clube e ao Departamento de Comunicação de São Paulo. Críticas quando merecem ser feitas. Agora, uma salva de palmas pro Departamento de Comunicação de São Paulo, porque merece nesse tipo de caso também, tá? Sim, e na figura também do Felipe Espíndola. Está aqui o texto dele. Importante pronunciamento, importante relato. Abre aspas. Sou assessor de imprensa do São Paulo Futebol Clube há 21 anos e neste período pude acompanhar incontáveis entrevistas. No pré-jogo, no intervalo, no pós-jogo, no gramado, na saída dele, no túnel, com e sem estrutura, no Brasil e fora dele. Individuais, em duplas, coletivas, apresentações de atletas, treinadores, dirigentes. Mas o que vi hoje em uma resposta de um jovem de apenas 18 anos na saída de campo foi algo indescritível, uma declaração para ficar para a história. Foi uma resposta da alma, acompanhada por lágrimas que machucam demais a quem assiste, mas certamente muito mais a quem não as conseguiu esconder, mesmo que tentando. Não foi sobre futebol, foi sobre a vida. Não foi sobre racismo, foi sobre não aguentar mais sofrer com isso. Não foi uma entrevista, foi um pedido de socorro. O clube que ele defende é diferente do meu, as cores do uniforme dele são diferentes das minhas, mas a nossa maior rivalidade tem que ser contra o racismo e os criminosos que o praticam. Que o seu pedido de socorro fique para sempre, Luigi. Que ele possa reverberar e quebrar não só rivalidades, mas principalmente fronteiras. Quem sabe assim, a criança que infelizmente, inocentemente aparece nas imagens, possa encontrar um mundo melhor do que o que foi apresentado para ela nesta noite. Muito bacana o texto do Felipe Espíndola, e até importante a gente falar, mas vocês estão falando tanto da declaração do Luigi, por que vocês não colocam na tela? Porque a Conmebol, sabe no que ela é boa? Em ficar indo atrás de imagem. Quando é com relação à imagem, passou um frame do jogo que não podia, um frame da entrevista, vai lá atrás e caça o canal no YouTube, caça as redes sociais, porque nisso eles são bons, nisso eles são ótimos, inclusive. Ficar detectando imagem que está supostamente indevida em canais, em redes sociais, e aí nisso eles prestam muita atenção. Mas em parar... proibir a gente de fazer tudo dentro do estádio, né? Isso. Porque tem gente que não sabe os bastidores do que a gente não pode fazer dentro do estádio em jogo da Conmebol, que é praticamente nada, né, Boni? Exatamente. Proíbe até o clube de fazer a imagem dentro do seu próprio estádio. Proíbe até o clube de fazer a imagem. Então, nisso eles são bons.
em identificar as imagens que estão nos canais de YouTube, que estão nas redes sociais. Nisso eles são bons e vão atrás. Olha só, para alguma coisa eles são bons. Então a gente não corre o risco aqui também de colocar a declaração, mas a gente recomenda, vejam, vão atrás da declaração do Luigi, que é muito legal, que é muito, quer dizer, não é legal pelo contexto, mas é legal pela coragem que ele teve, é legal pelo desabafo e por ter sido realmente um cara corajoso de ter falado no microfone da Conmebol e expor toda essa situação, porque é o que a gente vê muito pouco acontecendo e é muito triste ao mesmo tempo também, porque a gente vê o desespero no olhar do Luigi com relação ao que aconteceu, porque é uma situação extremamente triste, extremamente triste. Então, vejam a declaração do Luigi, a gente não vai passar aqui, porque justamente isso, a gente corre um risco, porque a Conmebol, nesse sentido, olha só, ela vai atrás e faz o que ela acredita que tem que fazer. Quando, com relação a racismo, aí é só notinha, é plaquinha, é faixinha preta aqui no braço dos jogadores, é postzinho na rede social, é o presidente Alejandro Domingues indo falar, nossa, nós achamos o racismo horroroso, mas na hora de fazer alguma ação não fazem nada, então é uma pena mesmo, é uma pena, mas vejam a declaração do Luigi, que foi bastante impactante, e está aí também o desabafo e o relato do Felipe Spíndola, assessor de imprensa do São Paulo. É legal a gente acompanhar a exposição de ideias, né? E os debates com relação ao tema no nosso próprio chat, né? A perda de pontos também foi uma punição exemplar citada pelo pessoal, né? A perda de pontos que poderia estar prevista em regulamento, inclusive, né? A exclusão do clube do campeonato e a perda de pontos também, para que sintam na pele, para que a perda de pontos ela possa ser aplicada, para que possa sentir na pele que todo o esforço colocado em campo pelos jogadores foi prejudicado por um bando de babaca na arquibancada. Mas, enfim, é difícil a gente não ter esperança de absolutamente nada. É difícil a gente não poder acreditar que algo exemplar será feito. Mas é importante o barulho que foi feito desde ontem nas redes sociais, o apoio à movimentação. Enfim, mais uma vez, parabéns ao Departamento de Comunicação de São Paulo. Terei a oportunidade, inclusive, de parabenizá-los pessoalmente daqui a pouco lá no CT da Barra Funda, porque daqui a pouco também teremos entrevista coletiva do Oscar por lá.